Você deveria saber. O Buda não é só uma pessoa ou um deus. O nome Buda, pelo que a gente pesquisou, é um nome dado à pessoa que conseguiu atingir a iluminação e chegar ao Nirvana. A palavra Buda pode ser, assim, traduzida como aquele que é plenamente desperto e iluminado. O budismo, ele não é considerado uma religião, e sim ensinamentos de um cara. Ele era um príncipe rico chamado Siddhartha. E ele vivia, assim, meio que isolado na sua realidade. No reino dele. No reino dele. E um dia, aos 29 anos, ele decidiu dar uma volta para fora do seu palácio, numa carruagem. Ele teve algumas visões, assim, que podem ser consideradas metáforas ou não. Mas ele viu, assim, a morte, a desgraça, a doença. Na cabeça dele, essas coisas não existiam, por causa que a vida dele era ótima. Ele percebeu que todo mundo passa por essas coisas. Todo mundo fica doente, todo mundo fica velho, todo mundo morre. Então, quanto mais próximo dessas três coisas, as pessoas são infelizes. Porque as pessoas começam a ficar infelizes quando estão perto disso. Se você estiver preparado para acontecer essas três coisas na sua vida, você sempre vai ser feliz. Ele decidiu abandonar a vida que ele tinha e foi pra floresta viver lá por muito tempo. Só que ele decidiu se desprender de tudo. Que ele viu que existem os caminhos. Nessa época da vida dele, ele tava seguindo o caminho, o extremo, assim, de abandonar tudo. Ele viu que não tava dando certo, porque ele ficou muito magro, exagerando em se desprender de tudo. Foi aí que ele começou com esse negócio de caminho do meio, que a gente vai explicar. O caminho do meio. Depois que Siddhartha ficou muito tempo lá na floresta, passou 6 anos, ele já tinha 35 anos, daí ele percebeu que ele deveria praticar o caminho do meio, que é o que ele falou. E assim você evita o extremo das coisas. Depois, quando ele chegou aos 35 anos de idade, tava numa árvore assim, sentado, e daí ele percebeu que ele tinha alcançado a iluminação, que é a compreensão de todas as coisas como elas realmente são. E depois ele começou a passar seus ensinamentos para as pessoas assim mais próximas dele, que daí ele começou a ter muitos seguidores. Mas foi aí que ele tentava mostrar para as pessoas que ele não pregava isso. Não é uma coisa que ele falava, você tem que fazer isso, você tem que ter a mente aberta. Ele só mostrava as ideias dele, como tinha sido a jornada dele, e as pessoas gostavam e seguiam ele. E seguiam os pensamentos dele. E foi assim que surgiu realmente o budismo, que não é considerado uma religião, e sim uma filosofia de vida, ou uma jornada para a sua vida. Existe um templo que tem várias estátuas, são vários Budas, porque representa todos os Budas que já passaram, são pessoas que conseguiram atingir a iluminação e se transformaram em Budas, ou aquelas que ainda vão passar. Passou seus ensinamentos para as pessoas durante 45 anos. Ele começou nos 35 e acabou nos 80 anos quando ele morreu. Logo depois que o Buda morreu, eles fizeram um conselho, assim, os discípulos de Buda, para armazenar tudo que o Buda ensinou, e esses ensinamentos são chamados de Dharma. E Buda, durante a sua vida, falava sobre as verdades. Tinham 4 verdades que Buda acreditava que era verdade. A verdade do sofrimento. A vida está sujeita a qualquer tipo de sofrimento. E uma hora na vida você vai sofrer. Pelo menos aqueles 3 sofrimentos que a gente falou no início, você vai passar por isso. E a segunda verdade, que é a causa do sofrimento, que a ignorância leva à ganância, e a ganância, consequentemente, leva ao sofrimento. Tem a terceira, que é a verdade da cessação do sofrimento, que é o que você tem que fazer para parar de sofrer. Você tem que desapegar totalmente às coisas fúteis que você é apegado, aos desejos fúteis, e aí sim você vai poder alcançar a iluminação. Se desligar materialmente das coisas, mas também se desligar mentalmente. Porque não adianta nada você deixar de fazer uma coisa, sendo que você tá ficando mal por deixar de fazer aquilo. E o caminho para levar a cessação do sofrimento é esse, que são 8 coisas, que chama Nobre Caminho Óctuplo. Óctuplo. Que é essa figurinha que vai ficar aqui no meio, assim, ó. Não precisa colocar a mão. Eu quero colocar no meio da minha mão. O óctuplo, que é essa figura que tem esse nome, porque tem essas 8 pontinhas aí, cada uma significa uma coisa. A primeira delas é a compreensão correta. Você tem que entender as 4 verdades que a gente acabou de falar. Você tem que entender o porquê das 4 verdades, para assim poder seguir as outras 7 coisas. O segundo é o pensamento correto. E o pensamento correto é o desenvolvimento das 4 qualidades, que assim você vai chegar à bondade amorosa e você não vai estar prejudicando ninguém. Você está sendo bom. Terceira, a palavra correta. Que você não pode mentir, você não pode falar coisas em vão, assim, ou seja, falar coisas fúteis. Você tem que tomar cuidado com as palavras que você usa para falar com as outras pessoas. Tem que falar com elas de modo que você possa ensinar e que não ofenda elas. Porque ninguém quer aprender quando alguém tá... Para com essa cara. Porque ninguém quer aprender quando você tá ofendendo a pessoa. A pessoa só tem que aprender quando ela quer aprender sozinha. O quarto é a ação correta. Uma coisa que muitos conhecem é que não matar, não roubar e não estuprar. Não é? É isso.
E a quinta é o meio de vida correto. Que você tem que evitar fazer qualquer coisa que prejudique outras pessoas. É uma ocupação da sua vida. Se a sua ocupação da vida for uma coisa que está prejudicando as pessoas, mesmo que você viva com isso, ganhe dinheiro com isso, é a sua vida, tá prejudicando alguém, tá errado. Você tem que viver de um jeito que você consiga ficar bem sem prejudicar as outras pessoas. Muitos budistas também, muitos sanghas, que são os grupos budistas, todo mundo segue o vegetarianismo, que eles não machucam os animais, eles não matam animais a fim de ter sobrevivência. Porque eles precisam da carne para sobreviver, mas a nossa ocupação tá errada, a gente tá prejudicando alguém, não um ser humano, mas a gente tá prejudicando outra vida para melhorar a nossa, o que é errado. Mas a gente não precisa de carne para viver, a gente come carne meio que por luxo, assim, mas é outro assunto. Aí tem a sexta, que é o esforço correto. E a sexta, você tem que praticar autodisciplina para controlar a sua mente. Por isso que eles meditam. E a sétima é plena atenção correta. Desenvolver completamente o jeito que você se expressa, tanto aparentemente quanto intelectualmente. Sua aparência e a sua fala para praticar coisa que tem necessidade. A oitava é a concentração correta. Que é você ser mentalmente controlado. Que é você ter a mente controlada para conseguir entender o que é de verdade, as 4 verdades. Então, seguindo o óctuplo, você vai estar vivendo uma vida boa, calma, serena, prejudicando a ninguém. Nem você mesmo também. Nem você mesmo. Você vai estar evoluindo só, mentalmente, e com suas ações vai estar ajudando muita gente. Você vai precisar desprender de umas coisas que a gente já nasceu não precisando dessas coisas. não precisando dessas coisas. Essa é a parte difícil. E também tem as 6 perfeições que eles creem no budismo, que a primeira é caridade, A segunda é moralidade. a terceira é a paciência, que você tem que ser paciente para prevenir o surgimento de raiva com pessoas que são ignorantes. A quarta é a perseverança. A quinta é a meditação. E a sexta é a sabedoria. Ah, e uma curiosidade. Buda, você já sabe agora que Buda não é um só, né? Mas que a gente sempre vê. É um cara gordinho, sentado, com uma toalha. E por que disso? Toalha. Ele sempre tá com uma toalha, tá na sauna lá. Porque ele ser gordinho representa generosidade. Nada a ver de ser gordo fisicamente. Uma coisa que tem um significado bem legal no budismo é a flor de lótus. Essa aqui, ó. A flor de lótus tem bastante na Índia e ela nasce embaixo do rio, do lago, e daí depois ela vai crescendo até chegar na superfície. Aí isso representa a gente que nasce aqui no mundo onde o meio corrompe a gente é preso a um monte de coisa, só que a gente pode chegar na superfície para enxergar o mundo realmente como ele é. Ou seja, todo aquele caminho que a flor seguiu é o nosso caminho para chegar na iluminação. E tem uma grande diferença entre budista e monge. Budistas são aqueles que seguem o ensinamento de Buda. E monge são aqueles que já estão seguindo o ensinamento de Buda, mas vivem num monastério. E eles têm um pote, que é para pedir comida. Eles têm a roupa deles, a vestimenta deles. Eles têm um cinto, um palito de dente. Uma agulha, uma linha de costura. Uma navalha para raspar a cabeça, que isso significa se desprender da beleza. E um cajado. E um cajado. Precisa mais que isso? Não precisa. Então, essas são as 8 coisas que realmente eles precisam. Questões de alimentação, assim, do potinho lá que eu falei. Os monges que vivem lá no Tibete, as pessoas de lá, elas gostam bastante do budismo. A maioria da população lá é budista. Ou pelo menos já teve alguma coisa ligada na sua vida a isso. Os mongezinhos saem lá com o potinho na rua, de manhã. Daí todas as pessoas dão comida pra eles. Mas eles não podem pedir a comida. Porque pedir é errado pra eles. Daí as pessoas dão por pura e espontânea vontade. As pessoas também gostam de dar comida. Eles nem precisam pedir. Porque as pessoas também querem chegar na iluminação lá. Uma coisa que a gente acha errado, as crianças que vão pro monastério não têm o conhecimento das outras coisas assim erradas que tem no mundo. Ou seja, elas não podem realmente saber o que é errado porque elas nunca viram o errado, elas não têm acesso ao errado. E a gente começou essa história de budismo meio que sem saber, porque a gente um dia tava na biblioteca lá da escola, sem fazer nada, achou um livro, que era um livro de criança realmente, que era para as crianças aprenderem sobre o budismo. Era bem ilustrado o livro, a linguagem era bem fácil e pra gente foi perfeito. Assim, porque a gente leu o livro, se interessou, pesquisou mais e resolveu assim fazer um vídeo pra tirar um pouco do preconceito, porque na minha cabeça eu achava que budismo era uma religião, assim, que você tinha que seguir, assim, as coisas, assim, meio que sem saber. Você não precisa seguir. Pra mim, budismo é muito mais um entendimento da vida do que das suas ações. Então, esse é o nosso primeiro vídeo do canal e eu espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo na parte de comentários você pode falar o que você achou do budismo, se você gostou, se você não gostou, se você entendeu, se você não entendeu, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dica de assunto que vocês deveriam saber, porque a gente podia falar. Acabou já. Agora a gente sai e deixa o fundo. Mas você sabe das coisas como elas verdadeiramente são. Nossa, verdadeiramente.